Sejam bem-vindos a mais um programa do Papo de Governo, organização do Instituto Bertol em sociedade com a Russell Bedford, qual sou sócio e tenho a honra de ser o host, e conduzir com vocês mais um episódio. Pessoal, vem sido falado nas últimas eleições, no primeiro turno, em especial segundo turno, não importa se é de esquerda, se é de direita, PPPs e concessões. É projeto, é plano de governo, é plano do governo federal, estadual e dos municipais. Mas afinal, o que são as PPPs e as concessões? Como que elas surgem? Qual que é o papel do verificador independente? Uma nomenclatura nova também que tem aí para as concessões. Então, trouxe os meus sócios aqui da Russell Bedford, André Henrique, Roberta Santayana. Obrigado por vocês cederem. Eu sei que a agenda está corrida, mas vim aqui esclarecer algumas coisas para nós, tirar algumas dúvidas e enriquecer o nosso papo de governo. Obrigada, William, pelo convite. É um momento muito especial pós-eleições poder falar sobre PPPs, concessões, verificação independente. São temas muito importantes para esse momento pós-eleições, em que muitos projetos vão iniciar e novos desafios aí virão pela frente nos próximos 4 anos. E a gente está aí para contribuir com isso também. Com certeza. Então, William, obrigado pelo convite. Eu e o Roberto aqui, a gente trabalha há bastante tempo junto, falando muito sobre esse tema, e vai ser muito enriquecedor conversar um pouquinho mais aí com vocês, com todo o público aí, trocar mais ideias aí sobre o papel do VI também, que é uma das atividades que a Russell executa, e sobre PPPs de uma maneira geral. Acho que é uma época muito boa, está sendo muito falado, agora pós-eleição e até para os candidatos do segundo turno, acho que está sendo um tema bastante debatido aí. E até na questão das PPPs, tu, André, que vem acompanhando as licitações, Para quem não sabe, o André é o diretor aqui da área governamental, então acompanha o mercado público há muito tempo. A gente está falando aí na casa de 15 a 20 anos, acompanhando licitações, sejam elas municipais, estaduais e federais. E tu tem visto, de fato, que isso que vem sendo falado, que eu comentei nos programas, que é projeto, que não importa se é de esquerda ou de direita, tu tem acompanhado que nos últimos anos, de fato, vem crescendo essa demanda de PPPs e concessões, afinal, parte de uma parceria público-privada, ou seja, para muitas delas tem os editais, e se tem os editais, provavelmente cai aí na tua área, Então, tu consegue acompanhar e ver que não importa, ou melhor, até vou fazer uma pergunta, do governo Bolsonaro para o governo Lula, tu sentiu que teve porque se diz, que PPPs e concessões tem um viés mais, de privatizações, o livre mercado que volta para o mercado privado, enfim. Porém, o governo Bolsonaro saiu e estamos aí no segundo ano do governo Lula. Tu sentiu diferença, reduziu ou não? Acho que é uma boa pergunta, e essas iniciativas começaram até antes mesmo, do governo Bolsonaro. É claro que foi mais fomentado ali o tema privatização, mas tem uma grande diferença aí, até uma luta do governo, do político defender e explicar melhor qual é a diferença da privatização para a PPP. A gente tem diversos casos aí onde a estatal se mantém, com a maior participação do público, e ainda assim existe uma PPP. Tem diversos estados, isso acontece muito no setor de saneamento até, onde há um benefício ali, há uma mudança nos contratos, mas a estatal continua operando, continua dando seu resultado. Sobre a pergunta do novo governo, a gente visualizou até um crescimento. Então, de fato, se comprova que é uma questão que não importa o partido, não importa... É um tema de Estado, não de governo, a partidário. Muitos tocam nesse ponto para iniciar daí a explicação do que é... O que é muito bom, para a continuidade e evolução do país, porque, infelizmente, nas eleições se polariza muito, mas a gente vê que quando a gente fala de crescimento, PPPs e concessões, isso não modifica e segue uma mesma linha. Quando a gente fala de PPPs, Roberta, a gente fala de concessões, PPPs e concessões. Isso. E são muito próximos. Puder esclarecer para nós, para o pessoal que está nos escutando, diferença PPPs para as concessões? Certo. As concessões, elas são subsidiadas, digamos assim, pela tarifa que é paga pelo consumidor, Então, por exemplo, a tarifa de energia, é ela que subsidia a concessão que é paga ali pelo parceiro privado que está explorando o serviço.
No caso da parceria público-privada, pode haver um subsídio duplo, né? Então, aí a gente fala parte do consumidor e parte do poder público, né? Ou pode haver, no caso das concessões patrocinadas, o subsídio total, né, do poder público. Basicamente, essa é a diferença entre as três, né? Então, a gente tem aí concessão, PPP, e dentro das PPPs, as concessões patrocinadas. No caso, aqui, vamos pegar o exemplo, né? A gente está com o estúdio falando aqui de Porto Alegre. A gente, então, tem um caso, fazendo uma analogia bem real e prática, a concessionária da Equatorial, que hoje ela é subsidiada pelos seus consumidores. E podemos pegar a Carris, que no caso foi vendida pela Viamão, e aí vocês me corrijam, né, se tem um formato, às vezes, na questão dos ônibus, enfim, que tem tanto subsídio da tarifa, quanto também do incentivo, no caso aqui do município. No caso dos ônibus, enfim, da parte de transportes, é mais comum ter a tarifa, no caso da PPP, ser um formato de PPP, não somente de uma concessão, porque a tarifa propriamente ela não consegue fazer com que, no caso do ônibus aqui o exemplo, que se pague. Tem que ter um subsídio também. Sim, até porque no caso do transporte público, a gente tem as tarifas sociais, né? Então, muitas vezes tem que entrar aí um subsídio público, né? Então, a gente fala mais aí em PPP, apesar de existirem concessões também. E no caso do verificador dependente, a gente está passando por um caso qual que é o nome fugiu da concessionária lá de São Paulo, que da Evolução. A Enel, inclusive, a pedido do governador, do Tarcísio, que saia do país, né? A gente está, para quem não está acompanhando, a gente está hoje no dia 16, no final de semana, salvo engano, no domingo, né? Estou falando aqui hoje, está sendo gravado numa quinta-feira, então há uns 5 dias atrás, deu um temporal muito forte em São Paulo, e a Enel está sendo muito criticada, seja pelos municípios, porque a Enel ela pega muitos municípios do estado de São Paulo, e ela está sendo muito criticada porque não está conseguindo fazer as entregas, está sendo cobrado muito forte o Tribunal de Contas para que tome alguma providência, e conforme eu disse antes, o próprio governador está querendo que a Enel saia do país, porque se mostra muito resultado nas suas operações, na sua receita operacional, aí eu estou falando de contábil, né, dinheiro, porém a entrega não está sendo muito aderente. Neste caso, parece que faz falta ou algo mais contundente, porque eu não me recordo se lá tem papel de um verificador independente. Provavelmente sim. Que faça esse acompanhamento, né? Porque eu vejo que o verificador independente ele entra para dar mais subsídios, né? Seja para o concedente, bem como também para a concessionária, para que comprove, como já diz o nome, de forma independente, o trabalho. Vocês conseguem visualizar essa parte de segurança extra do papel do verificador independente? É uma pergunta bem interessante. Quando a gente inicia ali o projeto na estruturação, no estudo para a própria concessão, nós temos uma matriz de risco que é construída. Tá? Dentro dessa matriz de risco, a gente tem ali os principais riscos que podem acontecer. Mas nem todos os riscos são previstos, né? Dependendo do tamanho do desastre natural que pode acontecer, não há risco previsto que possa abarcar, né? Então, claro que essa matriz de risco ela deve ter sido construída de uma forma a abarcar várias situações, mas tem algumas que fogem à previsão. E é dentro dessa fuga de previsão que ambas as partes precisam trabalhar. E aí que eu entendo que a figura do verificador que deve existir nesse caso aí, ela deve atuar de uma forma bem contundente e neutra, para que as partes justamente não se polarizem, para que elas se unam para construir uma solução que seja efetiva para a população, né? Porque num momento delicado desses,
Eu acho que quem sofre mais, por óbvio, é a população e precisa de uma solução rápida, né? Então, eu acredito que o verificador aí ele tem um papel político muito importante, né? E ele pode e deve construir uma solução de emergencial de construção além da matriz que foi prevista, né? Então, acho que é um papel bem... porque não sei se tu te recorda, André, se é a concessionária da Enel tem, porque muitas vezes existe a previsão do verificador independente. Vamos pegar o caso de Porto Alegre, né? Que é o caso da modernização, né? Então... Você falou, né, William, do caso de São Paulo, a gente já está pegando um exemplo de uma grande escala, né? Que é a distribuição de energia. Nesse caso de concessão, ele não é exatamente o mesmo modelo contratual, por exemplo, de iluminação pública, que está sendo muito falado nesse campo de PPPs. Já de distribuição energética, já é algo testado há mais tempo, vem vindo forte com as privatizações, né? Desde da época da Eletrobras, quando ainda eram... Todos os estados praticamente era Eletrobras e foi migrando com o tempo, né? Daí surgiram essas concessionárias, a Enel, entre outras, né? Aqui no Rio Grande do Sul é Equatorial. Nesse modelo de contrato a gente ainda não visualiza, né, a figura do VI, mas acredito que seria muito aplicável, né? Um modelo parecido. Hoje a gente ainda vê a atuação da agência reguladora se sobrepondo, assim, ocupando todas essas lacunas. Sim, que é o caso da ANEEL, que está sendo muito cobrada, né? Mas justamente, talvez aqui tenhamos um caso para que esperamos aí que o Tribunal de Contas tome posturas enérgicas agora, conforme a pedido do prefeito, que está concorrendo a uma reeleição, inclusive isso deve ser muito ruim para ele lá, para o caso do governador também, que estão pedindo providências. Talvez uma das atualizações que podia ter na legislação e na preocupação junto com o Tribunal de Contas é saber que é muito difícil, e até a Roberta trouxe, tem questões, né, tem casos fortuitos que às vezes fogem, né, do controle, do alcance, como já aconteceu aqui com essa questão das chuvas aqui do estado, que onde não era previsto o papel do verificador, como bem ressaltado pelo André ali, de repente, para essas distribuidoras, né, também ter, porque hoje aqui em Porto Alegre, a Equatorial não tem um verificador para o serviço que ela presta, mas tem um verificador para a iluminação pública, que inclusive é onde a gente acaba executando o serviço também, né? Sim. Como que tu vê, Roberto, qual que é o papel, assim, porque a gente entrou, né, a gente está aqui, é uma conversa, esse é o objetivo, qual que é o papel do verificador? Nós estávamos falando já de algumas funções, enfim, mas qual que é o papel do verificador para as PPPs e para as concessões? Então, o verificador, ele é uma figura, quando eu falo uma figura, não é uma pessoa, né? É uma equipe multidisciplinar que faz uma avaliação neutra da condução de um contrato, né? Seja de uma concessão ou de uma PPP. Então, no decorrer, no andar deste contrato, ele verifica, seja os aspectos econômicos ou os aspectos jurídicos, ou os operacionais, que daí seriam os de engenharia, se for aí modernização de parque de iluminação pública, ou se for de saneamento, né? Aí a gente tem a figura aí do engenheiro civil, mas assim, ele faz essa avaliação 360 periódica do andamento do contrato, né? Avaliando o cumprimento das obrigações de ambas as partes. Então, tanto do poder concedente quanto de quem está fazendo, do parceiro privado que está fazendo a exploração daquele serviço, né? O papel do verificador é contribuir para que esse contrato seja cumprido de forma dinâmica, para que ele tenha um andar com o mínimo de intercorrências possível, ele propõe melhorias, ele propõe soluções e ele conduz o contrato de uma forma que ele se mantenha equilibrado ao longo de todo o período de vida dele, né? Porque essas concessões, via de regra, elas têm aí um período de 20, 30 anos, né? Até muitas das vezes nem é o mesmo verificador que acaba ficando durante todo o decorrer da concessão, né?
5 anos. Então acaba tendo um papel complementar ao Tribunal de Contas, Exato. ao órgão regulador, a agência, né? Exato. Que foi mais ou menos ali o exemplo então, que a gente trouxe. Que quem sabe, no caso das distribuidoras, como aconteceu em São Paulo, poderia ajudar a minimizar. Né? Porque não é só uma questão de distribuição de energia. Porque aconteceu, é um caso fortuito, tudo bem, mas será que não teria algo previsto em contrato que seria modernização, né, para que com o vento não tivesse uma perda e um desastre tão grande? Né? Porque não, enquanto o contrato não é simplesmente forneceu energia e ponto. Né? Não, tem outras questões que o verificador ele entra em caso a caso, né, de qualitativos, não só de quantitativos da prestação de serviço das concessionárias, né? Sim, eu não sei até que ponto a Enel, no caso de São Paulo, ela estava comprometida com a modernização também do parque, né? Então, isso aí tem que avaliar o caso concreto ali. Mas o verificador ele é importante nesse caso também, porque ele é um braço da fiscalização, né? Então, ele não é o fiscalizador, né? Ele não faz as vezes do poder concedente. Mas ele é um braço técnico da fiscalização, que muitas vezes o poder público não consegue, né? Ter todo esse aparato técnico para fazer essa condução. Porque para nós, como sociedade, ter mais um agente nesta relação pública e privada, que é duradoura, né? É o caso das concessões, diferente de licitações mais simples, que às vezes é uma prestação de serviço de 1 ano ou 2 anos, a gente está falando aqui de 10 anos, né? De 20 anos. Então, a sociedade acaba ganhando sabendo que tem alguém continuamente preocupado com isso. Sim. Mas, por outro lado, o cenário pode apresentar mudanças, né? Ao invés de ser uma licitação que todo ano a sociedade ia ficar receosa, né? Com qual será o prestador, se o serviço vai ter continuidade. No caso da concessão, ali 20, 30 anos com a mesma empresa, já é um benefício, mas aquele estudo que proporcionou aquele contrato foi feito sobre um olhar, sobre um cenário, né, que pode ter mudanças durante esses 30 anos, então são várias nuances ali, várias particularidades que o verificador, acho que essa conversa já está muito explicando o conceito do verificador, né, onde o verificador exatamente se situa, exatamente nesses momentos. É claro, tem atividades de rotina, de verificação mensal, mas vão ter momentos onde o VI vai atuar ali como um fiel da balança, não vão ser pequenos problemas que vão ser judicializados, tem todo um processo de atuação do VI por meio de contrato também, até o próprio contrato do VI já tem todos. Até porque a contratação é tão imparcial, né, e como diz o nome, verificador independente, até porque a contratação ela não é somente feita por licitação através do órgão concedente, né, André? Tem a própria concessionária, às vezes, acaba tendo essa atribuição no momento que ela participa da licitação para a PPP, né, ou para a concessão. Como é que funciona neste caso, se puder explicar para nós o que diferencia e a contratação do verificador, né? Ela é somente pela concessionária, é somente pelo poder concedente? Importante ressaltar isso, né, que como é uma figura, um prestador de serviços recente, né? Não é um serviço que tem tanto histórico, né? Vamos dizer que são 5 anos de lá para cá, 5 anos atrás, se iniciou, né, um volume maior aí de contratos com a presença do VI. Então não existia um padrão. O que a gente vê são padrões estabelecidos pela estruturação, que estão sendo estabelecidos, né, com o passar dos anos, principalmente advindos lá dos bancos da Caixa, do BNDES, que são os principais estruturadores. De lá, através de prestadores de serviços especializados, escritórios jurídicos, existe dali um padrão, uma indicação, que em algumas estruturações funciona, em outras tem alguma alternância. Então, muitas vezes o poder concedente fica com essa atribuição, a prefeitura, a estatal, o governo do estado, mas de lá para cá, né, com o passar dos anos, a gente vê uma tendência maior para o concessionário começar a enfrentar, a ter essa atribuição, essa responsabilidade do VI, por conta da celeridade da contratação, principalmente.
essa concessionária está mais atenta, está vivendo o setor, então já sabe quais são os players, as empresas que têm essa especialidade de VI. Mas daí a concessionária, ela pode contratar quem ela quer, como se fosse uma contratação privada. Como é que funciona essa parte para a responsabilidade quando recai para a concessionária fazer a contratação? Ela tem sim ali um poder de escolha de uma lista, né? Uma lista tríplice, na maioria das vezes, às vezes uma lista maior, e encaminha para o poder concedente, depois de já ter feito uma primeira análise. Faz um bid. Faz um bid privado. Uma seleção de alguma... Não pode ser uma, então ela não pode escolher uma empresa e falar, vou contratar essa. Exatamente. Isso já garante aí uma maior transparência ali, uma imparcialidade, né? Acho que a intenção disso tudo é garantir para o concedente que o concedente vai ter também um poder de escolha. Caso se identifique ali uma perda de imparcialidade junto à concessionária, por exemplo, esse prestador de serviço de verificação independente já tem um vínculo com a concessionária há 10 anos, faz a contabilidade ou faz o jurídico da concessionária, ali pode estar inserida alguma relação maior do que o contrato do VI permite, né? Então, acho que esse é o principal requisito assim, do VI, manter uma imparcialidade perante as duas partes, né? Concedente e concessionária, durante todo o contrato de concessão, ali, pelo menos pelo período onde essa empresa ficar como verificador independente. E o PPP, as PPPs, as concessões, elas estão nos mais variados segmentos, né? Roberta, se puder explicar ou passar o know-how, né, que tem hoje a equipe do verificador independente, porque a gente vê que estão se formando, né, porque é um tema novo, a gente está falando de alguns anos para cá, recém, essa figura do verificador. Sim. E estão se adaptando e se formando boutiques também de empresas de verificador. Nós estávamos falando uma antes de entrar na reunião de um player parceiro aí de mercado que atendem ou rodovias, o saneamento, né? Quais são, aqui 2 perguntas, quais são os segmentos que tem e quais segmentos que hoje a Russell acaba atuando como verificador independente? Bom, os segmentos são os mais variados e nós atuamos nessa variedade toda, praticamente. Hoje a gente tem aí uma carteira grande. Justamente pela empresa ser multidisciplinar, ela tem essa capacidade de atender vários segmentos. Exatamente. Apesar da gente ter nascido aí, né, no segmento da auditoria, da contabilidade, né, foram agregadas aí as outras expertises, economia, jurídico e a engenharia, né, de acordo ali com as demandas das próprias verificações. Então, a gente trabalha aí hoje com uma gama de serviços de verificação na área da saúde, na área da própria iluminação pública, que hoje é a maior carteira que a gente tem em termos de verificação independente. O saneamento também vem se destacando bastante, complexos prisionais, as escolas, né, as PPPs aí, sociais, a gente vem tendo uma atuação proeminente, né? A própria iluminação, né, a gente vem falando. Isso, hoje na iluminação a gente está com 6 contratos, um inclusive entrou ontem. A iluminação pública, ela acho que foi o primeiro setor onde as PPPs se pulverizaram, assim, se melhor se venderam, né, e foram mais replicáveis em âmbito municipal, por conta da facilidade ali da receita do município também, né, a receita da COSIP. Da COSIP, então, ela foi realmente, esse foi o setor que mais lançou mais projetos, né, centenas de projetos, eu acredito, e os VIs foram mais demandados nesse setor pelo volume até, né, mas por menor que seja o município, a figura do VI vai ser aplicável, né, a escala muda, talvez a quantidade de produtos, a periodicidade tenha alguma alteração,
para uma escala muito maior, como o Porto Alegre, que é um dos nossos principais cases. Mas a equipe é muito semelhante, né, Roberto? Sim. Sempre um especialista que se soma ao nosso quadro técnico interno aqui, já atuante em diversos outros setores. Mas no caso do engenheiro que vai fazer um apoio para... Vai executar o serviço para iluminação pública, né? É o mesmo que vai fazer para a rodovia? A engenharia é a mesma? Não. Na verdade, a gente vai trabalhar com a equipe técnica de acordo com a expertise que é necessária para aquela demanda, né? Então, por exemplo, iluminação pública tem que ser um engenheiro eletricista, né? Saneamento, o sanitarista. Mas as demandas são muito parecidas quando a gente fala aí de aspectos econômicos, de aspectos jurídicos, né? Nesses aí, os profissionais conseguem trabalhar nesses VIs aí de forma integrada. E hoje, acredito que um receio que o mercado acaba tendo, né? A Russell, ela tem um porte, né, que tá aí de médio para grande. A gente está falando de 400, 500 profissionais. Mas as PPPs em municípios menores, né, daqui um pouco, conforme o André disse, quem faz a contratação, né, muitas vezes é a sugestão quem abre o bid para contratar um verificador independente, é uma concessionária. E ela vai ver a Russell como um player que está em qual mercado? Ela só atende grandes regiões, né? Só grandes capitais. Como é que funciona essa estrutura? Né? É um transatlântico para daqui um pouco trabalhar com contratos menores ou não? Dá para se adaptar também? Porque já entendi, né? Acho que o pessoal também, que contém especialidade para atender vários segmentos. Mas e como é que funciona para participar, ser competitivo com essas boutiques menores? Eu acho que justamente é a adaptabilidade que a gente consegue ter, né? Porque nesses municípios menores, normalmente, a gente vai precisar trabalhar só com a parte operacional da verificação, ou seja, só com as questões de engenharia, né? Nesse caso, a gente consegue montar uma equipe enxuta que atenda a essa verificação específica, né? E aí o trabalho de campo, normalmente, ele é mais necessário. E aí a gente consegue montar essa equipe enxuta para atender a essa demanda de verificação. E o bacana também, William, o bom, né, da gente ter iniciado nesse mercado há mais de 5 anos, a empresa já tem seus 15 anos aí de auditoria, consultorias, em controles internos, os mais diversos setores também, né? A gente acompanha, por exemplo, nosso contato mais antigo foi com a linha 4 amarela, que é de 2009. De lá para cá a gente foi desenvolvendo muitos sistemas, trabalhando com mais tecnologia. É claro, a equipe cresceu muito e isso nos dá também um ganho competitivo, né? Tudo que já foi criado ali pelo departamento de verificação independente, então nos permite chegar até naquelas concessões menores. Vou citar loterias, por exemplo, em municípios menores é um contrato de um volume bem menor, assim, que saneamento, por exemplo. Saneamento está na nossa carteira como o top 1 ali de investimento, né? As unidades de saúde também, lá no Mato Grosso. Saúde, escola, que já é nível intermediário, e até as menores, como loteria, que eu citei, tem algumas outras, estacionamento, cemitérios. Então, estão todas no hall ali, de interesse, né, da Russell. E a Russell, não é pelo valor que não se interessa. Cada projeto tem sua particularidade, sua complexidade, que é de interesse, sim, dos técnicos aqui da nossa empresa. E a equipe hoje da área de verificador independente, de projetos especiais, como é chamada aqui, ela acaba já tendo uma representatividade grande de volume de pessoas. E aí, um outro fator que acredito que torne mais competitivo é que já tem na casa muitos projetos em andamento. Exato. Né? Então, não é uma questão de entrou um projeto, preciso mobilizar uma equipe para isso. Não, Exato. Muitas vezes já tem as horas disponíveis, né? Que são pessoas ali que contribuem com artigos, com materiais nas suas horas vagas. Entrou um projeto, se direciona para fazer a execução. Não, perfeito. A gente está caminhando para o final,
Então, até vou aproveitar, fomos conversando e fui fazendo algumas anotações. Então, em especial para as concessionárias, né, que buscam empresas para verificador independente, né, que tem que ter característica no seu segmento. Vou reforçar os segmentos que a gente falou aqui. A parte da saúde, né, hospitais, fundações, independente do porte. Saneamento, independente do porte. Tem exemplo, se eu não me engano, da Sanepar, Paraná, que em muitos municípios, sejam eles grandes ou pequenos, a Russell está presente. Presídios, escolas, iluminação pública, rodovias, né, então, cemitérios, e as loterias, né? Então talvez eu tenha esquecido algum, mas eu sei que todos esses têm contratos em andamento, né? Então a Russell vai estar apta para participar, vai ter a questão de habilitação técnica, porque conforme o André falou, é um bid que é aberto para contratação, então a gente sabe disso. Então você, concessionário que precisa de um verificador independente para que torne o seu trabalho ainda mais robusto, mais sólido, com mais qualidade, né? Busque uma empresa séria, independente do porte do seu município, né, o porte do seu projeto, a gente vai poder aí contribuir nestes variados segmentos. Tá bem? Roberta e André, obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente deve voltar a conversar sobre esse assunto, porque ele também se atualiza muito, né, e o mercado vem cada vez mais falando sobre isso. E para quem está nos escutando, se precisar de mais alguma coisa, pode nos contatar aí, né, nas nossas redes, que a gente vai estar à disposição. Então, obrigado. Boa tarde a todos. E até um próximo episódio. Tchau, tchau.